Não há meio de transporte mais europeu do que trem. E é por isso que hoje eu vou dividir algumas dicas com você para que você possa viajar de trem pela Europa. Afinal, são mais de 250 mil quilômetros ligando mais de 30 países. Viajar de trem é muito fácil, prático e muitas vezes mais econômico do que viajar de avião. Um exemplo dessa economia é que quando a gente viaja de trem, a gente não tem o gasto de deslocamento hotel-aeroporto, que geralmente está longe do centro da cidade. Diferente das estações de trem que sempre estão no centro da cidade, onde geralmente a gente também se hospeda, porque são as melhores localizações e perto das atrações turísticas. Outro ponto importante, afinal, time is money, é que a gente não precisa chegar com 2 horas de antecedência, fazer check-in, despachar mala, todo aquele trâmite que os aeroportos exigem. Então, com isso, a gente também economiza tempo de viagem. Falando em economizar, aqui vai a minha primeira dica para você viajar de trem aqui pela Europa. Compre a sua passagem com antecedência. Geralmente as companhias de trem elas abrem a agenda com 3 meses e aí você consegue preços promocionais muito mais em conta. Outro ponto que eu acho importante dividir com você. Quando você for programar a sua viagem, dá uma olhada no tempo do trajeto. Eu particularmente não gosto de viagens longas de trem, por mais confortáveis que elas sejam. Inclusive viajar de trem é muito mais confortável do que viajar de avião. Afinal de contas as poltronas são mais amplas, a gente tem Wi-Fi, tem restaurante, então você acaba aproveitando, curtindo muito mais, sem falar na vista. Não são todas as rotas que têm vista panorâmica, mas no final do vídeo eu falo mais sobre isso. Mas mesmo assim, eu não recomendo trechos muito longos. O meu máximo, o meu limite é sempre 5 horas. Passou de 5 horas, eu opto pelo avião. E aí, uma dica bacana para o planejamento da sua viagem é o site da Omio. É perfeito porque ele te dá a comparação tanto de custo quanto de tempo. Então ele compara avião, trem e ônibus. E aí você consegue ver melhor aí a opção para você, conforme o seu tempo de viagem, e você se programa com mais consciência. Outro site que muita gente me pergunta é em relação às passagens multidestinos. Vale a pena? Vale a pena. É mais caro do que você comprar a passagem individual, ainda mais se você seguir a minha dica dos 3 meses, mas ela é muito prática. Afinal de contas, você não compra o trecho, mas sim o período. Então você escolhe, sei lá, um período de 10 dias e aí você pode viajar ilimitado. Então compensa bastante para você não ter que ficar pesquisando um por um. Respondendo algumas perguntinhas que me fazem muito em relação à reserva de assento. Seguinte, se você está viajando dentro do país, você não tem que reservar assento. Geralmente as companhias só exigem que você reserve assento e algumas cobram por isso quando são viagens internacionais. E aí uma dica importante, principalmente se você mora aqui na Europa e aí você já está habituado com o sistema do seu país, né, que você reside. Por exemplo, aqui na Holanda, eu sei que eu posso comprar passagem interna. Em qualquer momento eu posso comprar de última hora, que o preço é sempre o mesmo. Mas existem alguns países, por exemplo, Portugal, que se eu comprar com antecedência, mesmo para dentro de Portugal, eu tenho desconto. Então quando eu vou para lá, eu também me programo antes para já comprar esses trechos de trem para ter essa economia. Outra perguntinha é em relação a quanto tempo chegar com antecedência na estação. E aí é o seguinte, na prática, 20 minutinhos é suficiente. Mas pensando que você não conhece a estação, você tá lá com a sua bagagem, vai ter que achar a plataforma, eu recomendo uns 40 minutos. Até porque, gente, no trem, quem cuida da bagagem, quem acomoda a bagagem somos nós. Brasileiro, quando vem pra cá, geralmente está com malas grandes, afinal de contas faz mais de um país. Com isso precisa de mais tempo para acomodar a bagagem. Então, chega com tempo, seja o primeiro a entrar no seu vagão, acomoda a sua bagagem no seu maleiro do próprio vagão, porque se você chegar em cima da hora, pode ser que não tenha maleiro disponível e você vai ter que deixar a sua mala em outro vagão. Não que isso seja um problema, aqui geralmente é muito seguro, mas é melhor viajar com a malinha perto da gente. Se você tiver com uma mala de mão, ótimo, perfeito, porque em cima das poltronas tem aqueles maleiros para mala de 10 quilos, então é mais prático ainda. E para finalizar, eu vou explicar aquela questão da rota que eu falei para vocês. O que acontece? Aqui a gente tem muitos trens de alta velocidade, de 300 km por hora. Ou seja, borrão atrás de borrão, você não vai curtir aquela vista que muitas vezes as pessoas fantasiam achando que viagem de trem sempre vai te oferecer. Porém, existem sim algumas rotas panorâmicas, e a Suíça é a campeã, tem rotas lindas, então também você consegue pesquisar quando você for comprar a sua passagem para ver se o seu trem é de alta velocidade ou não, se você vai ter essa paisagem toda ou não. E aí, tem assim milhares de rotas aqui, mas eu posso sugerir algumas. Por exemplo, pensando em Amsterdã, você pode ir para Londres, você pode ir para Paris, você pode ir para Bruxelas.
Você também pode ir, por exemplo, Berlim-Praga, uma rota muito legal. Você pode fazer Viena-Budapeste, uma rota muito legal na Escócia, que é do Expresso de Hogwarts, do Harry Potter. Então, assim, não faltam opções. Eu espero ter te ajudado. Viaje de trem quando você vier, você vai gostar muito!